Olá pessoal do canal Brasil Notícias, boa noite para vocês, eu sou Hilgley Fagundes, hoje é 29 de dezembro de 2019, estamos chegando ao finalzinho do ano. Na descrição do nosso vídeo você encontra o link dessa matéria junto com esse vídeo para você conferir. E você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar uma forcinha pra gente, nós precisamos muito para manter esse canal. Na descrição do vídeo você dá um pulinho lá, conta bancária, qualquer valor, fica à vontade. Gente, a esquerda tem feito o possível para esconder os atos de Bolsonaro, que o Bolsonaro fez pelo Brasil, principalmente na área da agricultura, porque a área da agricultura se estende ao Nordeste. E o Nordeste, até um certo tempo atrás, era o reduto da esquerda. E isso está mudando. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Você que quer entrar na campanha do Aliança pelo Brasil para registrar o nosso partido, gente, corre lá, www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai lá, preenche a ficha, imprime, corre no cartório de notas. Lá no cartório você reconhece firme e assina. Corre no cartório eleitoral ou nos correios para enviar, tá bom? Então vamos à matéria. Vamos lá. Governo Bolsonaro investe no pequeno e médio produtor rural. Vou mostrar o vídeo para vocês. Você sabe qual é o investimento do PT no pequeno produtor rural? É criar movimentos de sem terra para invadir as fazendas. Isso tem sido, né, a tal da reforma agrária. A ajuda dos pequenos produtores. Ou seja, transformá-los em bando de invasores para invadir as terras dos outros. Pero Vaz de Caminha, lá em 1500, já falava sobre a terra fértil do nosso país. Em se plantando, tudo se dá. Ó, essa frase é bem conhecida, né? Temos um enorme potencial no agronegócio e o governo federal vem investindo para produzir cada vez mais, lançando mão de novas tecnologias. De acordo com o balanço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, 2019 foi um ano muito positivo. Basta ver os vantajosos acordos internacionais que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fez com outros países, como Estados Unidos, China, União Europeia, Japão e Irã. Esses 5 mercados responderam por 63% das vendas externas do setor. Deixa eu descer aqui rapidinho. Aqui. Só um segundinho. Aqui. Pronto. Aqui. Pronto. E muito mais está por vir. De acordo com a CNA, o foco agora é o pequeno e médio produtor rural. 40% ao ano serão de recursos para a nova classe média rural. E isso significa 400 milhões de reais por ano. Vamos ser facilitadores dos produtores que quiserem exportar, ressaltou João Martins, presidente da CNA. Confira abaixo nossa reportagem. Vamos à reportagem. Com o novo comando no Ministério da Agricultura, a pecuária apresentou crescimento de 7% neste ano, enquanto que a agricultura teve queda de 4%. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP, que mede a receita do setor dentro da porteira, encerra o ano de 2019 em quase 610 bilhões de reais, segundo o balanço feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. De acordo com a CNA, o foco agora será o pequeno e médio produtor rural e o objetivo é garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo. A previsão do VBP para 2020 é uma alta de 9,8% em relação a este ano. Essa casa tem como já definido que é 40% ao ano de recursos, todos são destinados à nova classe média rural. Esse termo de valor significa 400 milhões por ano. Nós vamos ser facilitadores dos produtores que quiserem exportar. Primeiro, nós vamos montar nos estados, juntamente com a Apex e juntamente com a OCB, nós vamos montar escritório para a gente começar a capacitar esses produtores. 2019 foi um ano de abertura para o mercado internacional. China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e Irã
foram os principais destinos para as exportações do agronegócio brasileiro. Esses 5 mercados responderam por 63% das vendas externas do setor. A Ásia liderou as exportações este ano. A exportação ela aumenta a competitividade. Então, quando você exporta mais o produto para mais países, você também tem um aumento da oferta. Isso acontece, o próprio mercado se regula. O que importa para quem produz, gente, é ter opção de compradores e não falta de opção. Então, abrir mercados, na verdade, leva a uma maior competitividade e, com isso, uma maior produtividade também em produção. A gente exporta hoje muito para a China, nosso principal parceiro, os produtos que esse ano, né, a gente conseguiu exportar. A gente exporta pouco ainda de lácteos, mas que teve uma exportação assim, aumentada até em volume, foi queijo, creme de leite e leite condensado. E aí a gente viu um aumento grande também para leite em pó, apesar de ser muito pouco ainda, porque a gente estava exportando quase nada de leite em pó. A CNA acredita que a gente pode exportar também leite em pó. Então, esses são produtos que a gente tem oportunidade no mercado internacional. O preço da arroba bovina, que equivale a 15 quilos de carne, aumentou no mês de novembro, chegando ao recorde de R$ 230 em São Paulo. Os motivos foram estiagem prolongada, que reduziu a oferta de pasto nas propriedades rurais, e o aumento das exportações para a China, que enfrentou problemas de abastecimento com a peste suína africana. Apesar do preço elevado da carne bovina, os consumidores podem ficar sossegados, pois o setor já apresenta sinais de recuperação, graças à melhoria da economia e à proximidade das festas de final de ano. Que a gente vinha de um momento de crise também na avicultura, em função dos problemas que nós tivemos no ano passado, né, do tabelamento de frete, greve dos caminhoneiros, o próprio problema com a Europa. Então tudo isso implicou no menor alojamento de animais, que agora isso vai reverter e vai responder muito mais rápido. Então a tendência é que as outras carnes também tenham um reajuste para baixo. No ranking das exportações, a soja em grão se destacou, com 23,2 bilhões de dólares em vendas, seguida da celulose, milho, carne de frango in natura e carne bovina in natura. Vamos continuar exportando soja? Espero que sim, muito para a China, mas a gente também quer exportar muito mais, porque o consumidor chinês é mais de 1 bilhão de pessoas e eles consomem alimentos de toda sorte, então a gente não precisa exportar poucas coisas, a gente pode exportar de tudo. Os setores que nós estamos focando, 5 setores, né, que é o fresh, que são as flores, frutas e hortaliças. Esse ano a gente teve a primeira fruta aprovada para vender fresca para a China, que é o melão, mas a gente também aposta nas frutas desidratadas, processadas, as polpas. A gente já tem uma presença forte de açaí na China, por exemplo. Então assim, o mercado chinês é muito diverso, a gente precisa estar lá. A pecuária deve crescer 14,1% e alcançar o valor de 265,8 bilhões de reais, o que indica que 2020 será o ano do setor, com perspectivas de aumento da produção. Já a agricultura, que teve queda este ano, terá recuperação em 2020 e deve subir 7,2%, alcançando 403 bilhões de reais. Bem, a estimativa do VBB para o próximo ano é que aumente quase 10%, puxado principalmente para a pecuária, é um percentual muito maior, 14%, e a agricultura em torno de 7%. Nós temos algumas questões de preço ligado à agricultura que precisam ser melhor equalizado. A produção realmente vai crescer, né, não um volume tão grande, mas vai estar maior. Então a gente espera que realmente o ano que vem seja o ano da pecuária, para puxar grande parte desse crescimento. O PIB do agronegócio também deve crescer de 1,5% em 2019 para 3% em 2020. Mas, apesar da maior estimativa de produção agropecuária para o ano que vem, há uma tendência de alta dos custos de produção, o que poderá impactar a renda do produtor rural. A expectativa para a safra 2019-2020 é de produção recorde de grãos e fibras, devido às condições climáticas normais, sem a incidência dos fenômenos El Niño e Laninha, o que trará mais ânimo aos produtores rurais. Tá aí, gente. Você vê, eu acho engraçado que muita gente criticou o presidente quando Bolsonaro, uma das primeiras coisas que fez, não sei se vocês lembram, foi a visita de alguns deputados à China, né, que começaram a criticar o que foram fazer lá, inventaram um negócio de espionagem, raio que o parta, que parará, e quando na verdade ninguém presta atenção. O mal do brasileiro sempre é esse, é pegar a informação sem entender, ou destrinchar, ou procurar conhecer o fato em si. E o que estava acontecendo? Nada mais, nada menos do que uma preparação para vamos dizer assim, um vasto campo de exportação
A China tem 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas. É o maior país do mundo em população. Então você imagina 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem o quê? 200 milhões de pessoas. A China tem 4, 5 vezes mais população do que o Brasil, gente. Então você imagina o quanto dá para você exportar para aquele país, o quanto dá para você ganhar dinheiro ali, né? E o Brasil estava perdendo esse tipo de mercado com o governo lulopetista, com a turma da esquerda, que nós, na verdade, estávamos só dando, não exportando, né? Aqui para Cuba, Venezuela, porque se exportar algo para Venezuela e dizer que vai receber dinheiro, vai receber o pagamento, é praticamente uma piada de muito mau gosto, né? Cuba também não tem condições nenhuma, né? Tá aí o Porto de Mariel, né? Devendo mais de 2 milhões de reais, em torno de 500 milhões de dólares, né? Eles devendo para o Brasil. E aí nunca mais vamos ver a cor desse dinheiro. Tem a Venezuela com os metrôs que foram construídos lá, que também nós nunca vamos ver o dinheiro, a cor desse dinheiro e por aí vai, né? Agora, um mercado como esse da China, né, que está se expandindo, está aí pronto para receber o produtor brasileiro. Ora, o governo, mais do que depressa, preparou o caminho e está se organizando. É óbvio que precisa de adaptação, é óbvio que precisa se corrigir algumas coisas, né? Mas, enfim, tudo é um processo que se vai aos poucos. Pior estávamos nós, né? Hoje estamos bem melhor. Canal Brasil Notícias. O agricultor sendo valorizado de fato no governo do presidente Bolsonaro. Fui, gente. O agricultor e o pecuarista.